Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos da disciplina de Matemática e na aula de hoje nós iremos realizar a correção da atividade sobre polígonos e a soma dos ângulos internos de um polígono. Lembrando que essa atividade ela é uma atividade que ela foi postada na semana do dia 10 a 14 de maio, beleza, gente? Então vamos para a correção da primeira questão. Qual é a soma dos ângulos internos de um heptágono regular? Então, primeiramente, nós devemos lembrar que para calcular a sombra dos ângulos internos, nós temos uma fórmula matemática, uma fórmula preparada. Lembrando que lá na videoaula do conteúdo, existem outras maneiras de você estar resolvendo, calculando a soma dos ângulos internos. Mas aqui, como é uma revisão rápida, é uma correção rápida, nós vamos nos ater à comunidade e à rapidez. Beleza, gente? Então, a fórmula é essa. Sn igual a n menos 2 multiplicado a 180 graus. Então, essa aqui é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular a soma dos ângulos internos, certo? Lembrando que esse Sn aqui significa soma, tá, dos ângulos internos, e esse n representa o número de lados, certo? Então, sabendo disso, você consegue inferir os elementos que a questão disponibiliza. Então, vamos fazer a leitura novamente da primeira para poder resolver o problema. Qual é a soma dos ângulos internos de um heptágono regular? Lá na atividade, antes do questionário, eu disponibilizei um conteúdo, e dentro desse conteúdo, existe lá a nomenclatura para você poder saber pelo nome que polígono é esse e a quantidade de lados. Porque o que classifica o polígono é a quantidade de lados. Se ele tem 3 lados, ele é o triângulo. Se ele tem 4 lados, quadrilátero. Se tem 5 lados, pentágono. Se tem 6 lados, é o hexágono. Se tem 7 lados, é o heptágono. Então, o heptágono é o polígono que possui 6 lados. Se ele possui 6 lados, significa dizer que o n equivale a 6. Ah, professor, e esse termo aqui, regular, significa o quê? Regular é quando... Na verdade, gente, me desculpe, heptágono é quando possui 7 lados, beleza? Então, fazer aqui a correção. Então, voltamos aqui à definição do termo regular. O que é que significa heptágono regular ou polígono regular, generalizando? Regular é quando a medida de seus lados são todas iguais, ou seja, congruentes. São lados de mesma medida, ou seja, congruentes. Em geometria, nós utilizamos o termo congruente para definir que algo tem a mesma medida, certo? Então, gente, nós podemos resolver o problema, resolução. Então, como é que vai ficar aqui a resolução do problema? Vamos aqui aplicar a fórmula, né? A fórmula diz que o Sn é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Nós sabemos que o n aqui equivale a 7. Por quê, professor? Porque n é justamente o número de lados desse polígono. Então, fazendo a substituição, nós vamos ter Sn igual a 7 menos 2, né? Multiplicado a 180 graus. E aí, resolvendo, nós teremos 7 menos 2. O que está interno ao parênteses é o que nós devemos resolver primeiramente. 7 menos 2 equivale a 5. Então, vai ficar 5 vezes os 180 graus. E aí, resolvendo essa multiplicação, né? Vamos resolver aqui no cantinho, 180 vezes o 5. Fazendo a multiplicação, nós teremos o seguinte, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 8 é 40, vai 4 desce 0, 5 vezes 1, 5, 1, 4, 9, ou seja, nós temos 900, ou seja, a soma dos ângulos internos equivale a 900 graus. Lembrando que a gente está somando aqui a quantidade de ângulos internos e a medida padrão é o grau, né? Então, nós temos aí 900 graus. Certo, alunos? Então, vamos agora para a leitura da segunda questão. Qual é a soma dos ângulos internos de um icoságono? Gente, o que é o icoságono, gente? O que é que significa o icoságono? Icoságono é um polígono de 20 lados. Nem sempre a questão vai te fornecer a relação da nomenclatura do polígono com a sua quantidade de lados. Aqui foi um bônus da questão, por assim dizer, certo? Então, novamente, nós devemos lembrar que a fórmula que nós utilizamos para calcular
A soma dos ângulos internos é essa. Vou grafar aqui a fórmula. Qual é a fórmula? Vocês já estão cansados de saber, porque tem na atividade, né, lá no resumo da atividade, tem na videoaula e tem aqui escrito na primeira questão, né? Sn igual a n menos 2 vezes os 180 graus. Lembrando que esse nzinho aqui significa número de lados, certo? E o Sn, professor, representa o quê? É justamente a soma dos ângulos internos. E o n, número de lados do polígono, né? Que polígono é esse? Opa! Número de lados do polígono. Que polígono é esse, pessoal? É o icoságono. E o icoságono é um polígono que tem 20 lados. Ou seja, se ele possui 20 lados, significa dizer que o n equivale a 20. Então, vamos agora aqui para a nossa resolução. Beleza? Então, primeiramente, aqui nós vamos inferir aqui a fórmula, que é o Sn igual a n menos 2 vezes os 180 graus. Vamos substituir o n pelo 20, certo? Então, eu vou colocar aqui de vermelho para que a gente não se confunda. Então, está aqui 20 menos 2 multiplicado a 180 graus. Então, vai ficar Sn igual 20 menos 2 equivale a 18 vezes os 180. Fazendo aqui a multiplicação, certo? Então, 180 graus multiplicado por 18, né? Eu coloquei 12 aqui, gente, mas é 18. Então, fazendo aqui a multiplicação, nós vamos ter 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 8, 64, 8 vezes 1, 8, com 6, 14, né? Agora vamos somar, vamos multiplicar a dezena aqui, que é o algarismo 1. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 8 é 8 e 1 vezes 1 dá 1. Fazendo aqui a adição, nós vamos ter o seguinte, ó. 0, 4 mais 0 é 4, 8 mais 4 são 12, vai, 1 desce 2, 1 mais 1 mais 1, 3. Então, nós temos aqui, ó, 3.240. Então, nós temos que a soma dos ângulos internos de um icoságono equivale a 3.240 graus. Tá aí o resultado da segunda questão. Beleza, gente? Vamos agora para a questão de número 3. Na questão de número 3 diz o seguinte: quantos lados possui um polígono cuja a soma dos ângulos internos é igual a 2.340? Então vamos lá, gente. Aqui a questão já não quer saber a soma dos ângulos internos, ele já te dá a soma. Ó, a soma dos ângulos internos é igual a 2.340. Ele quer saber quantos lados possui um polígono. De acordo com a quantidade de seus lados, nós podemos até nomenclaturar esse polígono, identificar que polígono é esse, beleza? Então, primeiramente, nós vamos utilizar a mesma fórmula, tá? A mesma fórmula, que é essa, né? Que é Sn igual a n menos 2 vezes 180 graus. A única coisa que mudou aqui foi a habilidade, que nas duas questões anteriores ele te dava a quantidade de lados e pedia para tu calcular a soma dos ângulos internos. E nessa questão especificamente, ela te dá a soma dos ângulos internos e quer que tu calcule o número de lados. Ou seja, ele está te dando um Sn e quer que tu calcule o n. É isso que nós vamos fazer. E aí a questão forneceu o Sn, né? O Sn dessa questão, ó, que é a soma dos ângulos internos, equivale a 2.340. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir, certo? Na nossa fórmula. Então, vou começar aqui a resposta. Onde esse Sn aqui, ele equivale a 2.000, ó. Então, vou colocar aqui a fórmula Sn igual a n menos 2 vezes os 180 graus. Esse Sn, ele equivale a 2.340, né? Igual a n, vou colocar o igual aqui, mais ajeitadinho. Então, n menos 2 vezes os 180 graus.
que é que nós podemos fazer aqui nesse tipo de problema? Primeira coisinha que nós podemos fazer aqui de uma maneira bem simples para que você entenda todo o processo. De uma maneira mais simples possível. Nós podemos fazer o seguinte, ó. Vou traçar aqui uma linha para a gente não pegar esse espaçozinho aqui. Mas eu vou explicar. Nós temos aqui, ó, toda vez que você tem uma expressão numérica, uma expressão algébrica, o que é uma expressão algébrica? É aquela que possui letra, tá? Então, nós temos aqui uma letra N. Toda vez que a expressão algébrica, se ela é algébrica, ela tem letra. Então, toda vez que uma expressão matemática ela tiver pelo menos uma letra e tiver igualdade, ela é denominada como equação, beleza? Se é uma equação, o nosso objetivo é descobrir o valor da variável, que é a letra N, neste caso. Se é uma equação, ela vai possuir tanto primeiro membro como segundo membro, certo? Então, nosso objetivo é resolver essa equação. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos resolver essa equação. E, de acordo com a definição de equação, o que é que nós devemos fazer? O nosso objetivo é isolar a letra no membro que ela se encontra. Neste caso, a letra N, ela está no primeiro ou no segundo membro? Está no segundo membro. Então, qual é o meu objetivo? É isolar a letra N no segundo membro, certo? Então, o primeiro objetivo é esse. Para que eu consiga, o que é que significa isolar? É tornar essa letra N o único elemento desse membro. Se eu te perguntar, aluno, o N é o único elemento desse membro? Sim ou não? Não. Por quê, professor? Porque, além do N, nós temos o 2 que está subtraindo. Você percebe ali dentro do parênteses que, além do N, tem o menos 2. E você tem o ponto 180 graus. Significa dizer o quê? Que o 180 ainda está multiplicando. Então, o N não é o único elemento. Então, o que é que eu vou fazer? Vou isolar ele. O que é que significa isolar? Quem está com N sai do segundo membro e, obrigatoriamente, se ele sai do segundo membro, o único lugar que ele pode ir é para o primeiro membro. Só que quando um número ele muda de membro, o que é que acontece com a sua operação? Com o seu sinal de operação inverte. Você não está percebendo que o N menos 2, então aquele 2 ali ele está subtraindo o N. Quando ele mudar de lado, ele não vai mais poder subtrair, ele vai ter que somar, porque o inverso da subtração é a adição. Você não está vendo ali que é ponto 180 graus? Esse ponto, gente, é a mesma coisa do x de vezes, é multiplicação. Se o 180 graus ele multiplica no segundo membro, quando ele muda de membro, ele não pode mais multiplicar. Ele deve inverter a sua operação. Qual é o inverso da multiplicação? Divisão, certo? Então, nós vamos fazer essas adequações. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, é mudar de lado. Primeira coisa que nós vamos fazer é mudar de lado, ó, os 180 graus. Então, se o 180 graus ele está multiplicando, ele vai ter que passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Veja bem o que é que vai acontecer. Vou repetir aqui o 2.340, porque ele já está no primeiro membro, igual a n menos 2. E olha só o que é que vai acontecer aqui, ó. Vou colocar aqui bonitinho, tá? Olha só o que é que vai acontecer. Esse 180 que está multiplicando, ele vai passar, ó, dividindo. Professor, e eu estou percebendo aqui uma fração. Por que o senhor colocou na forma de fração? Porque toda fração ela representa uma divisão. O denominador funciona como divisor, que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. O 180 multiplicava no segundo membro, no primeiro ele vai ter que passar com a operação inversa. Beleza. Até aí tudo bem. Então o que é que vai acontecer aqui? Vamos dividir 2.340 por 180. Então a primeira coisa que eu posso fazer aqui, ó, é cancelar os dois zeros. E aí eu estou simplificando. Agora nós temos 2.034 por 18. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos dividir, tá? Colocar aqui a divisão, ó, de 2.034 por 18. E aí, fazendo a divisão, nós vamos ter o seguinte, ó, como 2.034 é muito maior que 18, eu posso considerar apenas o 23. O 23 já é maior do que 18. Pela regra, né, no algoritmo da divisão, o dividendo
que é 2034, ele não pode ser menor do que o divisor, que é 18. Ele pode ser maior ou igual. No caso aqui é maior, muito maior, então eu posso considerar apenas o 23, que o 23, por si só, já é um número maior que 18. Então a pergunta que nós vamos fazer é o seguinte: quantas vezes o 18 cabe dentro do 23? Apenas uma vez, né? Porque 1 vezes 18 dá 18. E 18 é uma quantidade, numericamente, que cabe dentro de 23. Tá? 1 vezes 18 é 18. E sobram quantas unidades? É só você contar de 18 até 23, nós temos 5. Beleza? 5 unidades. E agora, gente, nós vamos fazer o quê? 5 é o resultado dessa diferença. 5 será o nosso novo dividendo. E a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: o 5 ele é maior ou menor que 18? É menor, professor. Então não dá para dividir. Então o que é que eu vou fazer agora? Percebe que nós não utilizamos ainda o número 4. Então o que é que nós vamos fazer com 4? Nós vamos baixar o 4. E agora nós não temos mais o dividendo igual a 5. Nós temos o dividendo igual a 54. E agora é possível resolver? Sim ou não? Sim, 54 ele é maior do que 18. E agora eu volto para novamente a pergunta, né? Para a divisão novamente. Quantas vezes o 18 cabe dentro do 54? E aí nós vamos perceber que o 18 cabe dentro de 54 3 vezes. Porque 3 vezes 8 é 24, vai 2 desce 4. 3 vezes 1 é 3, com 2, 54. Então, cabe exatamente 54 unidades. 54 unidades para 54, sobra nada. Ou seja, resto zero. Ao dividir 243 por 18, o resultado que nós encontramos foi 13. Então, no lugar dessa fração aqui, nós já vamos escrever o seu resultado, que foi 13. Então, vai ficar assim, 13 igual a n menos 2. E o nosso objetivo ainda é isolar a letra n. Para isolar n, o que é que eu tenho que fazer agora? Vou pegar o 2 e vou passar para o primeiro membro. Tá? Então, vou pegar esse número 2 aqui e vou passar para cá, para o primeiro membro. Lembra, quando um número muda de lado, ele muda a sua operação, ele inverte. Qual é o inverso da subtração? É a adição. Então, vai ficar assim. 13 mais 2 igual a n. Quanto é que é 13 mais 2, gente? É 15, ou seja, o n equivale a 15. Eu posso escrever essa situação da maneira mais usual, que é n igual a 15. Se o 15 é igual a n, significa dizer que o n é igual a 15. Isso é óbvio, né, gente? Na matemática, a igualdade ele representa justamente isso. Eu posso inverter os elementos desses membros. A igualdade vai permanecer a mesma. Se o 15 é igual a n, logicamente que o n é igual a 15. Então está respondida aí a terceira questão. Vamos agora para a resolução da última questão da atividade. E outro detalhe da terceira questão, antes de passar para a quarta. O polígono de n lados, de 15 lados, é chamado de pentadecágono. Pentadecágono, beleza, gente? Pentadecágono. Agora nós vamos aqui para a resolução da quarta questão. Qual polígono cuja soma dos ângulos internos vale 1.800? Ou seja, a mesma habilidade da questão anterior. Nós temos aqui que a soma dos ângulos internos, soma dos ângulos internos equivale a 1.800. Ou seja, o SN equivale a 1.800. O que é que nós podemos fazer agora? Lembrete. Qual é o lembrete? É a fórmula, né? Qual é a fórmula, gente? SN igual a n menos 2 vezes os 180 graus. Então, esse aqui é o nosso lembrete sempre. Essa expressão aqui, ela resolve, né? Claro que tem outras estratégias de resolução, mas essa fórmula aqui já resolve o nosso problema. Então, de maneira simples, já que a gente já acabou de resolver a terceira, e você já percebeu como é que funciona, eu já vou substituir direto. No lugar do SN, nós temos a soma, de acordo com o problema, nós temos aqui que o resultado equivale a 1.800. A soma dos ângulos internos é 1.800 graus, que vai ser igual a n menos 2
vezes 180 graus. O que é que nós vamos fazer agora? Nosso objetivo, como aqui é uma equação, né? Então, vou colocar aqui uma equação. Nosso objetivo é descobrir o valor do n. E para descobrir o valor desse n aqui, nós temos que isolar o n no membro que ele se encontra. E nós já sabemos que o n menos 2 vezes o 180 é uma expressão que está composta no segundo membro, certo? Pertence ao segundo membro da equação. Então, nós vamos isolar o n no segundo membro da equação. Então, para que isso aconteça, nós vamos pegar o 180 e passar para o primeiro membro. Beleza? Então, vou pegar o 180, ó, e vou passar para o primeiro membro da equação. Então, para isso acontecer, vai ficar assim, ó, 1.800 igual a n menos 2, e aí jogando aqui, ó, 180 graus. E aí, de maneira bem simples, nós podemos simplificar cancelando um zero do denominador com um zero do numerador. Vai ficar 180 por 18. Gente, essa divisão é bem simplória, né? Quanto é que é 180 dividido por 18, gente? 180 dividido por 18 equivale a 10. São 10 graus. Se você pegar 10 e multiplica por 18, você chega em 180. Então, nós temos aqui, ó, 10, certo? Igual a n menos 2. E o nosso objetivo não é isolar o valor do n. Para que consigamos isolar o valor do n, agora, já que nós já passamos o 180, nós já mudamos o 180 de membro, nós vamos pegar o menos 2 e mudar de membro. Então, quando ele muda de membro, ele vai inverter a sua operação. Qual é o inverso da subtração? A adição. Então, vai ficar assim, ó. 10. Colocar de azul, tá, gente? Então, aqui vai ficar 10 mais 2 igual a n. E quanto é que é 10 mais 2, gente? É 12 igual a n. Ou seja, se o 12 é igual a n, significa dizer que o n é igual a 12. E aí nós temos o 12. Como é o nome desse polígono que possui 12 lados? É o dodecágono. É o dodecágono. Certo? Então, gente, está respondida a atividade referente à soma dos ângulos internos de um polígono e polígono, tá? Então, por favor, assistam. Se você não entendeu algum cálculo, assista novamente a videoaula. Se ainda persistir alguma dúvida, entre em contato comigo, certo? Então, gente, até a nossa próxima aula.